Fala torcedora, tô chegando aqui no canal pra gente falar de Grêmio. Nesse vídeo quero fazer uma atualização aí de alguns casos do departamento médico gremista e casos que podem preocupar especialmente para quinta-feira, para o jogo contra o Guarani do Paraguai. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho com as notificações, deixe o seu like nesse vídeo porque ele é muito importante para o trabalho aqui do canal e é claro que eu quero que você deixe um comentário aqui a respeito de todas essas informações, de todos esses casos que eu vou passar. Qual desses jogadores pode fazer falta para o Grêmio no jogo contra o Guarani? O que você acha da situação de cada um deles? Vamos lá, primeiro caso que eu quero abordar aqui é o caso do Kahneman. O Kahneman, ele não joga desde o dia 5 de novembro, quando ele saiu do Grêmio e foi para a seleção argentina. A partir daí ele não jogou com a seleção argentina na convocação e o Kahneman voltou dessa convocação com um problema físico. Ele sente algumas dores e tanto é que o Grêmio não utilizou ele, por exemplo, contra o Corinthians. Ele foi a São Paulo e lá não foi utilizado. O Grêmio não podia utilizar o Kahneman contra o Guarani do Paraguai, que foi na quinta-feira da semana passada. Então, ele esteve domingo em São Paulo, domingo retrasado em São Paulo. Ficou na delegação para o jogo contra o Corinthians, nem no banco ficou. Voltou a Porto Alegre enquanto a delegação foi para o Paraguai. Aqui em Porto Alegre ele ficou treinando e ele inclusive participa de algumas atividades. O Kahneman permaneceu em Porto Alegre e aí o Grêmio teve o jogo do fim de semana, que na verdade foi na segunda-feira contra o Goiás. Nesse jogo contra o Goiás, o Kahneman também não ficou no banco, porque o Kahneman não está 100% ainda. O Renato disse na entrevista coletiva de ontem, e eu até fiz um vídeo sobre isso aqui, dizendo que hoje ele conversaria com o Kahneman. A informação dos colegas do Globoesporte.com, especialmente do Eduardo Moura e do Lucas Bubbles, é a seguinte: o Kahneman, ele não tem lesão constatada. Ele não tem nenhuma lesão. Ele sente dores, mas fazendo exames de imagem não se detecta nenhuma lesão. Então o Kahneman não tem lesão, ele está sentindo dores. E por isso ele vai fazer um teste. E essa informação do teste é do meu colega Matheus Dávila, da Rádio Bandeirantes. O Dávila tem essa informação. O Kahneman vai fazer um teste para o jogo contra o Guarani. Se ele passar no teste, estiver bem, vai para o jogo. Se não, o Grêmio segura ele, até porque já poupou o David Braz para o jogo contra o Goiás na segunda-feira, justamente por não ter certeza quanto à situação do Kahneman. Lembrem-se, contra o Corinthians não jogou o David Braz. E aí o Braz joga contra o Guarani do Paraguai. Lá contra o Corinthians jogou o Rodrigues. Agora, contra o Goiás, jogou o Rodrigues de novo. David Braz ficou fora e por isso ele acabou... ele pode ser utilizado nessa vaga do Kahneman na quinta-feira. Outra informação do Dávila, e é justamente sobre testes também, o Vitor Ferraz, ele vai fazer um teste também. Saiu do jogo contra o Goiás sentindo algumas dores, o Orejuela entrou no jogo, e o Vitor Ferraz vai fazer um teste também. Ele tem dores musculares na coxa, não tem lesão, mas vai fazer esse teste antes do jogo contra o Guarani do Paraguai. Esses dois testes do Kahneman e do Ferraz, eles vão acontecer amanhã, quarta-feira, o último treino do Grêmio, antes da quinta-feira no jogo contra o Guarani. Então os dois fazem esse teste e se eles estiverem liberados, vão para o jogo. Tem um detalhe que é o seguinte: o Vitor Ferraz, eu até aposto que não seria utilizado, porque o Renato está fazendo rodízio dos laterais. Então, a minha tendência, o meu palpite, eu até falei isso na jornada contra o Goiás, pela Rádio Grenal, é que jogassem na quinta-feira Cortez e Orejuela. Então, se o Orejuela já jogaria normalmente, o Vitor Ferraz só não será uma opção no banco, mas ele seria, então, uma opção a menos para o técnico Renato, mas não necessariamente por essa lógica do rodízio, seria um desfalque no time titular do Grêmio para enfrentar o Guarani do Paraguai. Aliás, eu deixei passar um detalhe bem rápido sobre o David Braz, que ele sentiu dores musculares contra o Corinthians, por isso que ele não foi utilizado. Mas ele jogou contra o Guarani, então também por isso foi poupado contra o Goiás, para, se o Kahneman tiver condições, jogar essa segunda partida contra os paraguaios em Porto Alegre. Tem um último assunto que eu quero falar aqui, que é o César Pinares. Também citei esse cara no vídeo de ontem, mas para atualizar aqui, o Grêmio ainda não fez os testes da Covid-19,
ou pelo menos não tem os resultados ainda desses testes, mas aguarda os testes para amanhã para saber se o Pinares tem ou não Covid-19. Porque ele tem sintomas, ele tá gripado, mas o teste não deu positivo. Só que como ele estava com sintomas, ele não ficou no banco contra o Goiás. Então o Grêmio também aguarda para saber se pode contar com o Pinares ou não para o jogo contra o Guarani do Paraguai nesta quinta-feira, 9h30 da noite, na Arena. Se liga no recado da Refrigesa, porque o verão tá chegando. Eu quero, é claro, que você passe tranquilo esse verão. Então, precisa de um ar-condicionado de qualidade. Se já tem um ar-condicionado, tem que fazer uma manutenção, fazer uma limpeza, uns reparos. Faz tudo isso com a Refrigesa. Todos esses serviços, desde a compra do teu ar-condicionado até manutenção, limpeza, serviços de reparos. WhatsApp na tela aqui embaixo. Na descrição tá o link do Instagram da Refrigesa. Atendimento no litoral norte do Rio Grande do Sul e na região metropolitana de Porto Alegre. Se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações, deixe o seu like aqui também, porque isso é importante para o trabalho do canal. E é claro que eu quero que você fique ligado, porque a qualquer momento eu volto por aqui com mais informações da dupla Grenal. Valeu!